Oi, eu sou a Patrícia Deluna, esse é o programa Histórias Secretas e hoje a gente vai falar de contos de fada. Fiquem conectados, toca o sininho, se inscreve no canal. Então, o quinto tópico são as distorções históricas. Os preconceitos raciais e classistas, eles existem também na obra do Monteiro Lobato, por exemplo. A coleção de Grimm tem um conto que chama O Judeu entre os Espinhos, que é um conto assim que tem toda uma questão racial que é muito típica da época, quando ele coletou esse conto. A gente tem que ter sempre em mente que essas histórias vêm da tradição oral e por isso elas contêm o Zeitgeist, o espírito do tempo, os preconceitos da época. Uma das origens possíveis de Hans e Gretel, que deu origem para João e Maria, é que a bruxa, em algumas versões, era uma judia, né? Os alemães, na época, tinham fantasias racistas de que os judeus comiam criança. A casa cheia de doces representa muito o judeu naquele imaginário, porque eram pessoas que tinham dinheiro, que tinham uma culinária muito farta, e às vezes nesse conflito eles começavam a imaginar uma série de preconceitos. Muitas judias foram queimadas como bruxas nessa época de João e Maria. E no Holocausto, muitos judeus terminaram sendo queimados, né? E isso tem tudo a ver com o imaginário que vinha do povo, né? Quando foi usado pelo nazismo. O nosso sexto tópico é como a alquimia funciona nos contos de fada. O pensamento simbólico, ele é muito comum nos contos, ele funciona da mesma forma que nos textos alquímicos. É a nossa capacidade de imaginar níveis e significados ligados a um único motivo ou ideia, que a gente, através disso, consegue reler um conto muitas vezes, né, sempre com uma visão diferente ao longo dos anos. Os contos, né, assim como a alquimia, você tem que encontrar a pedra filosofal. É aquela que vai transformar o chumbo, que é a personalidade natural, em ouro, que é a alma aperfeiçoada. A simbologia dos contos, ela funciona permitindo que a gente faça essa viagem. Nas lendas arturianas, por exemplo, elas se baseiam na transformação de uma sociedade extremamente violenta em outra que vai pertencer ao mundo da época do amor cortês e cavalheiresco. O herói imperfeito, né, percebe as formas, diversas formas através das quais ele vai tropeçando e se recuperando. No caso dos xamãs, que são contadores de história tradicional anciãos, né, esse sistema simbólico vai sendo passado geração após geração. Tanto no curandeirismo quanto na mitologia, as histórias ajudam a gente a crescer. Eles acreditam que a gente nasce humano, mas na mitologia grega, por exemplo, a gente só se torna realmente adulto lá pela meia-idade, né? Quando a gente se torna um ser humano de verdade, depois da morte, do sofrimento, dos ciclos, né? Nos contos de fadas antigos, também as nossas fraquezas são nossas dádivas, as perdas, os reencontros, as quedas, os caminhos. Nossa sétima questão é talvez a mais interessante, que é a influência histórica. Nos anos 40 e 50, as pessoas não se interessavam em publicar contos japoneses, por exemplo, porque a cultura é mais forte que as armas e que a guerra. E como eles queriam, de jeito nenhum, que o povo se apaixonasse pela cultura japonesa ou que as pessoas entendessem lá o amiguinho, porque isso atrapalharia a guerra, né? As casas de camponeses, por exemplo, medievais, elas eram feitas em alguns lugares de clanche, que é um composto de barro e esterco. Por isso a história do lobo mau. O telhado dessas casas eram de capim ou relva, né? Para quem olhava de fora, parecia que os lobos iam derrubar. E quanto mais rica a pessoa, mais forte era a sua casa, né? Por isso o imaginário de que a casinha mais forte não ia ser derrubada, né? Na verdade, era a casinha do mais rico, que ia ter materiais melhores e não ia ser derrubada. Outra influência real é nas linhagens das famílias. Existem reis nórdicos que dizem que são descendentes de Freia, deusa da sexualidade. Mas a história mais marcante de linhagem é de Lusignan. A casa de Lusignan é uma dinastia de origem carolíngia. Eles foram de Poitou, na França, mas eles chegaram a ser reis de Jerusalém, de Chipre, da Armênia e da Clícia. Segundo a lenda, né, eles descendem da fada Melusina e seu marido Raimundino. Como? Né? Mas essa história acabou se tornando uma história tão tradicional que se misturou essa linhagem. A origem é narrada numa lenda popular e até Lutero chegou a falar que essa linhagem tinha feito sexo com um demônio. Quem narra a história, resumindo bastante, é que esse ancestral de Guy de Lusignan, aquele cara que aparece no filme Cruzada, chegou um dia a um lugar chamado Fonte da Sede, ou Fonte das Fadas, perto de Parthenay-le-Vieux, no Poitou.
Lá tinham 3 mulheres lindas, Melusina era uma delas. Ela se apresenta para esse cavaleiro e faz a proposta de que se ele se casasse com ela faria ele muito feliz. Ele aceitou e ela colocou uma condição: ele não podia ver ela aos sábados. Eles tiveram 10 filhos, dizem que cada um tinha uma marca mais estranha que o outro. Melusina construiu um magnífico castelo com o dinheiro dela, até que um dia ele quebrou o pacto e foi vê-la tomar banho. Em algumas lendas, outras dizem que ele foi vê-la nadando num rio e viu que até o umbigo ela era mulher e do umbigo para baixo ela era uma serpente. Em algumas lendas ela tem asas também. Né? Depois disso, ela foi embora. Em algumas lendas, ela vai embora com os filhos da esquerda, em outras, ela vai embora sozinha, né? Mas fato é que essa lenda permaneceu e essa linhagem era conhecida como descendentes da Melusina. O conto foi escrito por diversos escritores, inclusive. Tudo é muito simbólico e com várias versões pelo mundo. Então, vamos ao 8º tópico: a linguagem simbólica dos contos de fada. Nos contos de fada, tudo é simbologia. A princesa loura, ela não representa a pessoa linda, ela representa pureza, um ideal físico, né? O dedo que fura na roca e sangra representa a menstruação, representa que ela está virando uma mocinha. Dormir 100 anos representa transição, seja para a puberdade, seja para a fase idosa. Né? Esse é um assunto para nossas histórias mais secretas, quando depois a gente fizer um curso sobre esse tema para ser aprofundado. Mas ainda falando de um tema muito interessante, para a gente terminar, é a brutalidade. A brutalidade nos contos, ela se deve ao tempo que eles foram narrados, né, antes de serem registrados. No original da Bela Adormecida, ela é estuprada pelo rei, que é filho de uma ogra. Quanta gente com sogra horrível que vai entender. Só que naquela época, os filhos, ela dormiu depois do estupro, até que os filhos nasceram e mamaram. Quando eles mamaram, eles acordaram ela. O príncipe levou ela para o castelo junto com a sogra ogra, que queria comer os netinhos. E lá ela acaba tendo que se livrar da sogra, jogando ela num caldeirão. Tanta gente querendo fazer isso, mas enfim, hoje em dia não pode mais. As coisas se resolviam de uma forma mais brutal. Haviam situações também que eram de sobrevivência, como os pais de João e Maria, que precisam jogar eles na floresta porque estão morrendo de fome, né? Mas eu acho que a gente nunca deve adaptar os contos. Eu acho que os originais, eles têm a brutalidade de uma forma muito preciosa, porque a vida é cheia de florestas feias e bonitas, né? Quem nunca passou por lugares com sombras? Fingir que não existe o mal no mundo enfraquece a nossa alma, né? Não existe morro de criança, morro de adulto. Existe o jeito que a gente sobe o morro, como diz o Campos Queiroz, um autor infantil. Uma fera bonitinha não cumpre seu papel na história. É desse impacto de encontrar a beleza no que é grotesco que a gente entende o conceito de rendição e de quão profundo pode ser o amor, né? Buscar por uma interpretação que não é óbvia, assim, nos contos, é a encontrar a simbologia que vai ensinar a gente a ouvir o coração, proteger a alma e amar o próximo. Esse foi o nosso Histórias Secretas de Contos de Fadas. Curte aí o canal, clica no sininho, se inscreve, conecte-se, fique ligado. Até o próximo Histórias Secretas.